Bem, hoje eu vou contar o meu processo de como que eu fiz para tirar a carteira de habilitação em um mês e uma semana, né? Bem, aqui está o meu certificado de aprovado do Detran de Minas Gerais no exame prático. Bem, primeiro, eu tive que terminar as 45 aulas teóricas em uma semana, né? Então eu assistia todas as aulas que eu podia, as 10 aulas, se eu não me engano, que eu podia assistir no dia, eu assistia na autoescola. E também você precisa ter, você precisa fazer matrícula numa autoescola que possa te ajudar, te entrega o cronograma para você ir planejando quantos dias você vai assistir tais aulas e quais aulas você pode assistir por dia. Uma autoescola que dá mais aulas por dia, ela sempre vai ser melhor para tirar a carteira o mais rápido possível, né? Principalmente a parte de legislação, que ela é mais demorada pelo fato de ser 45 aulas, certo? Então, em uma semana eu consegui fazer a parte teórica e foi até uma surpresa para mim, porque eu comecei a parte teórica na época de Copa, né? Eu dei entrada no processo da autoescola no final de novembro. 2 dias depois do Enem, do segundo dia do Enem, eu fui na autoescola e comecei o psicotécnico. Eu tive minha primeira aula na sexta-feira da semana seguinte do Enem, né? Então, mais ou menos dia 29 ou 30, eu não me lembro, que eu tive minha primeira aula, né? Então eu ia em todas as aulas, de segunda a sábado, e eu sempre terminei as teóricas em uma semana, certo? Bem, é óbvio, para tirar a carteira no tempo que eu tirei, um mês e poucos dias, é preciso que você tenha êxito em todos os processos de avaliação que você for fazer. Desde o exame psicotécnico, que na minha opinião é muito simples, muito fácil, não existe motivos para ter um nervosismo por causa disso. A prova de legislação, que também é muito fácil, só fazer os simulados do livro do Detran. Eu quase acertei todas as questões da prova do Detran, muito tranquilo, muito fácil, só fazer as questões e ler o livrinho do Detran, prestar atenção nas aulas de autoescola, tirar suas dúvidas, e é isso aí. A parte prática. Bem, eu comecei minhas aulas práticas, no começo eu marcava uma aula por dia. Você pode marcar até 3, se eu não me engano, ou 4, não sei. Mas que eu marquei foi 3. No começo eu marcava uma aula por dia e eu, eu fui aprendendo a dirigir. E eu acho que o mais importante para eu começar a ter êxito nos meus processos de direção foi, com certeza, o controle de embreagem no carro manual. O carro manual, ele exige que você tenha mais conhecimento e mais dominância sobre a máquina do que o carro automático, isso é inegável. O carro automático basta ter noção de espaço. O carro manual você tem que ter noção de espaço, tem que estar com mais experiência, você tem mais experiências sensoriais. É o toque no volante, que você tira a mão, engata a marcha, pé na embreagem, escuta o ronco do motor para ver se está na hora de trocar a marcha. Ainda mais carro de autoescola, por exemplo, que eu estava dirigindo, que era o Up, MPI, o mais simplesinho, não tinha conta-giros, então era tudo no ouvido. E no feeling, né? Você vai soltando a embreagem, vai sentindo o carro tremer, ver se ele está pedindo marcha, ver se ele está pedindo acelerador. Então, o primórdio para você passar, para você ter êxito no exame prático, é o controle de embreagem. Não tem outra coisa, você precisa saber controlar a embreagem. Não tenha medo de deixar o carro apagar. Eu deixei o carro apagar várias vezes e eu passei de primeira no exame. Não tive dificuldade nenhuma, tanto que, se olhar aqui, ó, não perdi nenhum ponto no exame. Consegui todos os pontos, não perdi nada, passei de primeirinha super tranquilo. Então, você tem que ter controle de embreagem. Se você não tiver controle de embreagem, não tem como. Você não vai conseguir tirar o carro do lugar, certo? Outra coisa, noção de espaço. Você pode se habituar pontos no carro,
Por exemplo, olha a coluna A, vai fazer uma parada em fila dupla, alinha coluna B com coluna B, retrovisor com retrovisor, tem essa noção de espaço. Vê se você vai parar do meio fio. Se você não tem muita noção assim, o que você pode fazer? Se tiver um carro na frente, tenta se alinhar a ele, tenta usar outras coisas como parâmetro, para você ter essa noção de espaço até que você adquira as dimensões do carro com a sua experiência, certo? O exame da baliza, a parte da baliza. No exame prático, eu estava fazendo a baliza, foi a parte que eu mais tive facilidade. A galera faz muita tempestade em copo d'água por cima da baliza. Desde que eu comecei a dirigir lá na autoescola, eu não errei uma baliza. Meu instrutor me ensinou os pontos. Você pega aqui, ó. Esse ponto daqui, você alinha com o primeiro cone quando você estiver saindo da vaga. Gira o volante, alinha o carro, deixa ele reto. Engatou a ré, aquele ponto dali, coluna C com o primeiro cone. Alinhou a coluna C com o primeiro cone, esterça o volante totalmente para a direita. Entrou, essa traseira aqui, ó, essa coluna C daqui, tem que estar de acordo com o último cone do canto direito. Alinhou, você vem com o meio fio no retrovisor, olha o meio fio. Alinhou o meio fio, volante totalmente para a esquerda e entra na vaga. Só olha a distância do cone e do meio fio. É mamão com açúcar baliza, não tem por que se preocupar. Vocês têm que instrutor de autoescola, peguem um instrutor com boas recomendações. O instrutor que eu peguei para me dar aula, ele era maravilhoso, super tranquilo e me ajudou muito. Outra coisa que manda muito na hora do exame é a parte emocional, ou seja, chegue cedo, faça o trajeto antes, simule lá, peça para o seu instrutor para você simular lá, certo? Simule várias vezes, eu simulei várias vezes. Eu fiz as 20 aulas obrigatórias, mais 7 aulas que eu comprei. E todas foram aulas extras e as aulas finais, todas foram nesse local. Então, você precisa simular para você sentir na situação. No dia do exame, chegue cedo, tome coisas leves, não coma alguma coisa que vai te fazer mal, vai ficar pesado, porque você vai ficar lá um tempo, vai ficar tenso. Então tenta, às vezes leva um fone de ouvido, fica ouvindo uma música, conversa com alguém, mas não fica conversando com quem foi reprovado. Não converse com quem foi reprovado, porque quem foi reprovado vai tentar te jogar para baixo, você vai ficar preocupado. Então o negócio é o seguinte, não converse com quem foi reprovado e a galera vai falar, examinador tal é ruim, examinador tal é muito casca grossa. Não existe isso. O examinador pode ser quem for, pode ser um demônio, o examinador. Só que se você fizer tudo certo, ninguém pode te reprovar. Então foca no que você sabe, no que você aprendeu, tente ficar tranquilo e simule o máximo possível. Simule o máximo possível. Então os pilares para aprovação em tempo rápido, para mim, controle de embreagem, dominar espaço, baliza, tranquilidade e planejamento. Só isso, só isso. Mas para mim, se eu fosse falar o que foi mais importante para minha aprovação, controle de embreagem. Você tendo o controle de embreagem, a máquina é sua. Não é o carro que vai te dominar, você vai dominar o carro. Você tendo a relação de marcha aqui, ó. Quando você for pegar o carro, não olhe para o câmbio. Coloque, afunda o pé na embreagem, tenta engatar todas as marchas, sinta o câmbio, sinta a embreagem, deixa o carro apagar algumas vezes na aula, até você sentir o ponto certo da embreagem. Saia na subida, saia na descida, mas acerte o ponto da embreagem. É o primordial. Embreagem. A embreagem, ao mesmo tempo que ela pode ser sua maior inimiga, ela vai ser a sua maior amiga. Então, é só isso. Obrigado pela atenção. Até mais.